Vamos viver sempre acreditando em um lindo amanhecer. Uma vida em gratidão a Deus é o que nós devemos ter. Pois somos frutos dos sonhos de Deus. Uma família com muita esperança, sem olhar as circunstâncias. Um lugar para celebrar. Um lugar para adorar. Um lugar de perseverança. Um lugar de esperança. Um lugar de novos começos. Diga assim: o Senhor marchamos sim, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda alma contra nós perecerá. Pega suas mãos, diga assim: o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Diga: com o Messias baixamos sim em suas mãos a chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. Então levante a sua voz e diga: vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Joga sua mão pra cima, clare. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Diga isso: o Messias quer. Marchamos sim, suas mãos, a chave da vitória, que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós. Se você crê, celebre ao nosso general. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nada nem ninguém. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Diga isso: nenhum inimigo nos resistirá. Não, nenhum inimigo nos resistirá. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, versículo 14 em diante. Eu não falei o capítulo, né? Não.
Falei, né? 2 Reis 13. Nós vamos ler do verso 14 em diante. Diz assim o texto: estando Eliseu padecendo da enfermidade de que havia de morrer, Joás, rei de Israel, desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele a abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. Ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os sírios. Morreu Eliseu e os sepultaram ali onde estava. Vamos ler até aqui. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos. Pai, abrimos a Tua palavra hoje à noite com uma grande expectativa no nosso coração, de que a Tua voz não será simplesmente audível, mas ela abalará o nosso coração, a nossa vida de uma maneira tal, que sairemos daqui impactados pela Tua glória e pela doce e poderosa voz do Teu Espírito. Fala conosco, que o nosso coração esteja aberto, a nossa mente seja levada cativa à Tua presença, e que, ó Senhor, o Senhor sopre com graça e favor sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. E você diz amém. Assente-se, por favor. Nós estamos encorajando vocês neste ano de 2014, que ainda não está envolvido com o ministério na igreja. Hoje eu pedi para o Marcos ficar lá fora, num dos estandes, para a gente pegar o nome, e você vai saber: olha, eu quero ajudar, me envolver em algum ministério da igreja. Se você quiser se envolver, no final do culto, você vai procurar o Marcão, vai estar lá fora. Fica de pé, Marcão. Você vai procurar esse moço, um pai fresco, acabou de ser papai, faz 1 mês e alguns dias, pai da Luísa, e você vai procurá-lo, dar o seu nome, para trabalhar no departamento infantil, berçário, trabalhar no Ministério de Compaixão, trabalhar na recepção, quantos ministérios, pastor Chico? 35 ministérios que você pode se envolver. Então no final, procure o Marcos lá, vai ser bênção, tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida. Essa mensagem tem estado no meu coração já há alguns dias. Na realidade, eu ministrei terça-feira passada lá na igreja central sobre a mesma unção que estava aqui domingo, sem luz, irmãos. Acabou a força lá na central na terça-feira, e eu tive que pregar no gogó. Não teve jeito, eu tive que encarar. Eu estou com essa unção. Eu fui pregar ontem à noite. Ontem eu estive em Londrina, presidindo a assembleia do nosso distrito, e aí o tempo começou a fechar. Eu disse para o pessoal: irmãos, eu estou com essa unção. Aonde eu chego, o tempo fecha, cai a força, e eu tenho que pregar no gogó. E eu fiquei um pouco assustado. Aliás, quarta-feira aqui, no culto, começou com uma tempestade, que eu falei: pronto, vai acabar a força de novo, e eu vou ter que pregar no gogó. Mas hoje, graças a Deus, nós não vamos ter essa dificuldade. Mas terça-feira passada, eu preguei esse texto. E eu queria ajudar você hoje à noite a entender esse propósito de Deus para esse novo ano de 2014. Hoje de manhã, ministrando aqui no culto, eu usei o texto de Esdras, capítulo 8, aonde o Senhor nos dá uma direção para nos prepararmos para uma jornada feliz. Quem quer ter uma jornada feliz em 2014 aí? Eu tenho certeza que você quer romper nesse ano, não simplesmente como mais um ano na sua vida. Você quer que esse ano seja o grande ano de Deus na sua vida, das melhores e maiores conquistas, das grandes vitórias para você. Agora, esse texto que nós acabamos de ler hoje à noite, fala exatamente sobre esse projeto de Deus para nos dar vitória plena, vitória total. Tem muita gente que está vivendo vitórias parciais na sua vida.
Você já está andando com Deus há algum tempo, ou quem sabe você ainda não firmou um propósito de andar com Deus de uma forma intensa, verdadeira. E a única coisa que acontece com você são vitórias parciais. Você tem alguns momentos de vitória na sua vida. Você vence numa área por um certo tempo, mas você não consegue alcançar uma vitória total nessa área da sua vida. O texto que nós lemos hoje à noite fala de um momento crítico sobre o povo do Senhor. Eliseu, o grande profeta, o qual havia recebido porção dobrada da unção que estava sobre Elias, e ele realizou grandes feitos em nome do Senhor. Ele agora estava no seu leito de morte. A palavra de Deus diz que ele estava acamado com uma enfermidade, e é assim que o texto começa, e eu preciso que você mantenha a sua Bíblia aberta, para que a gente acompanhe o desenrolar desse texto. Diz que ele estava padecendo da enfermidade de que haveria de morrer. Ali estava Eliseu, e o rei Jeoás é informado do estado terminal o qual o profeta, o grande homem de Deus, se encontrava naquela ocasião. E Jeoás vai até a sua casa, e o texto diz que Jeoás, ao encontrar Eliseu, ele entra num momento de grande desespero, porque Jeoás reconhecia que o grande segredo da bênção e do favor de Deus sobre a nação e sobre a sua vida, estava na vida deste homem, da maneira como Deus havia usado. E a expressão que ele usa é uma expressão que denota desespero. Ele diz, meu pai, ele diz, e agora? O que vai acontecer? O homem de Deus está sendo levado. Mas nesse último encontro, o último encontro de Eliseu com Jeoás, ele, dirigido pelo Senhor, o leva a conduzir de uma maneira clara Jeoás numa odisseia de vitória plena contra o levante dos sírios que estava constantemente vindo sobre a nação de Deus. E agora ele, de uma maneira simples, orienta como Jeoás deve proceder. E hoje à noite eu quero chamar a sua atenção exatamente para esse texto das Escrituras, para te ajudar a vencer em todas as áreas da sua vida. Eu creio que em nome de Jesus, Deus quer que você tenha vitória plena sobre todas as questões que envolvem a sua vida. Deus quer te dar vitória plena nos aspectos que envolvem a sua família. Deus quer te dar vitória plena sobre os aspectos que envolvem a sua caminhada profissional. Tem muita gente aqui andando com Deus, mas não está vivendo vida vitoriosa, uma vida plena, uma vida abundante, conforme o Senhor lhe havia prometido. Aqui está Eliseu, e ele começa a falar com Jeoás, dizendo assim, olha, toma um arco e flechas. E de uma forma totalmente obediente, o texto diz que ele toma um arco, ele toma flechas. E agora, no verso número 16, ele diz, retesa o arco. É daqui que eu quero partir hoje à noite. Retesar o arco é exatamente o momento em que você começa a abri-lo para lançar uma flecha. Sabe, tem muita gente que tem alvos na sua vida, como um alvo onde um flecheiro estabelece o ponto onde ele deve atingir. E eu sei que talvez você tenha sonhos e projetos para a sua vida, que talvez você tenha desenhado e escrito para esse ano de 2014. Você diz, olha, esse ano de 2014, aquele é o meu alvo, é aquilo que eu quero atingir, é aquilo que eu quero conquistar, na área familiar, na área profissional. Esse ano eu quero casar em nome de Jesus. A irmã já botou o nome do pedido, já põe na oração, está ali na fé. Esse ano, pastor, não passa. Esse ano a barca desencalha para a glória de Deus. Está assim na fé. E você também, não ri não, viu, irmão? Porque Deus está me mostrando aqui. Você está rindo por dentro, mas você está desesperado. Você diz, esse ano vai. E Deus quer te dar a vitória. Deus quer abençoar a sua casa. Deus quer abençoar a sua família. Deus quer te dar um casamento feliz, um casamento abençoado. Agora, há um processo, há uma forma pela qual Deus quer realizar isso na sua vida. Olha o que o texto diz. Eliseu, no momento em que Jeoás toma o arco e a flecha em obediência, Eliseu diz para ele, retesa o arco. Começa agora a fazer a tua parte. Arma para lançar a tua flecha. E olha o que o texto diz, no verso número 16. Esse é o grande segredo desse texto. Diz assim, então, Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Se você tiver uma caneta, grifa isso aí na sua Bíblia. Então, Eliseu pôs as mãos
sobre as mãos do rei. Algo muito simbólico acontecendo exatamente nesse ato. Tem muita gente assim, tentando fazer tudo segundo a sua própria força. Tem gente tentando alcançar sucesso na sua vida matrimonial, alcançar sucesso para a sua vida familiar. Tem gente tentando alcançar sucesso na sua vida profissional, até mesmo a sua vida ministerial, segundo a sua própria força. Mas esse texto me ensina algo maravilhoso. Para que eu possa alcançar os projetos, para que Deus possa me dar vitória plena, eu preciso de uma força que vai além da minha própria força. Quando Eliseu põe as mãos sobre as mãos do rei, algo que Deus está nos ensinando aqui, para que você alcance vitória plena, total, sobre todas as áreas da sua vida, você precisa de uma força e de uma ajuda, a qual você não pode conseguir sozinho. Tem muita gente assim, dando flechada. Ele retesa o arco, mas ele não acerta um. Pelo contrário, cada flechada que ele dá, ele mata uns 4, 5 que está em volta. Tem gente assim, o arco sai, e ele sai desse jeito, ele está fazendo força. Ele está tentando sozinho. E não é que ele não tem boa vontade. Não é que você não quer acertar o alvo. O problema é que você não tem tudo aquilo que é necessário para fazer aquilo que Deus tem para realizar na sua vida. O ministério é assim. Eu nunca gosto de subir para pregar uma palavra, para realizar algo no ministério, segundo a minha própria força. Pelo contrário, eu tenho medo de realizar coisas e retesar o meu arco, segundo a minha própria força. Se a mão de Deus não estiver sobre a minha vida, meu irmão, se a mão do Senhor não estiver sobre o meu ministério, sobre o momento que eu estiver pregando, pode ter certeza, a flecha pode até sair, mas ela não vai alcançar o alvo que Deus planejou que ela alcançasse. Tem muita gente assim, anos e anos se passando, está aí lutando no casamento, ele está tentando, ele está se esforçando, ele está retesando o arco, mas o problema é que você está tentando fazer tudo sozinho. Você tem boa intenção, você quer que dê certo, você quer que a sua flecha saia, como o texto diz, como uma flecha da vitória, mas só no momento em que Eliseu põe as mãos sobre as mãos do rei, e diz, eu vou te ajudar. As mãos de Eliseu representavam uma força sobrenatural. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa hoje à noite. Se a mão de Deus estiver sobre a sua vida, se a mão de Deus estiver sobre o seu casamento, se a mão de Deus estiver sobre a sua empresa, sobre a sua profissão, pode ter certeza, você não somente vai retesar o arco, mas vai sair uma palavra, uma flecha de vitória de Deus sobre a sua vida, que não somente vai realizar algo maravilhoso hoje, mas vai te dar vitória plena, vitória total em todas as áreas da sua vida. Você crê nisso hoje à noite ou não? Eu creio, meu querido. Eu creio que Deus quer nos levar muito mais além. Quando Eliseu coloca as mãos sobre as mãos do rei, ele está nos ensinando algo aqui. Tem muita gente querendo fazer sozinho, confiando no seu próprio braço. Hoje de manhã eu citei esse próprio texto enquanto ministrava. Tem muita gente vivendo segundo a sua própria força. Eu sei fazer, deixa comigo, eu vou realizar, eu tenho aquilo que é necessário. Não, aliás, eu sou bem capacitado, eu sou inteligente, olha, eu sou talentoso, olha, não, eu tenho ideias brilhantes. Quando nós tomamos essa atitude, nós estamos nos limitando apenas para alcançar vitórias parciais. Deus quer te dar vitória plena na sua vida. Assim também é com o aspecto do pecado na sua vida. Tem muita gente tentando vencer vício, tentando vencer os prazeres da carne, segundo a sua própria força. Está tentando retesar o arco e dizer, esse ano eu vou largar o cigarro, esse ano eu vou largar o vício, esse ano eu vou parar com esse vício de pornografia, esse ano, e você está retesando o arco. Meu irmão, se Deus não pôr a mão na sua vida, se você não receber a ajuda do alto, você vai se esforçar mais um ano, e você vai se frustrar, porque quem te dá a vitória é o Senhor. A ação que vem de Deus. Uma igreja cresce, não é simplesmente pelo esforço de um pastor. O esforço de um ministério é quando a mão de Deus põe a mão sobre a mão da igreja, retesa o arco, e quando a flecha sai com uma palavra de Deus dizendo, é flecha da vitória do Senhor, flecha contra os sírios. O que Deus está falando para você hoje à noite é o seguinte: se você permitir com que eu ponha a mão sobre a sua vida, se você permitir com que eu te ajude, se você permitir com que o meu braço seja a teu favor, na minha força,
agindo na tua direção, você pode ter certeza, eu vou te dar vitória plena, vitória total, sobre as áreas que você tem tentado lutar e não consegue vencer, porque eu sou Deus que te ajudo. Querido, quando eu olho para esse texto, o meu coração se enche de ânimo e de esperança, porque eu sei que eu sou pobre, eu sou necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Não adianta eu ter boas intenções. Tem muita gente que quer vencer na vida, mas sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Eu gosto da maneira como ele coloca a sua ação para ajudar alguém. Meu irmão, ninguém vence batalha nenhuma sozinho. A figura de Eliseu aqui é a figura de um homem de Deus. É por isso que dentro da organização que Deus cria, da sua igreja, Ele estabelece a ajuda de líderes para ajudar você a alcançar alvos que sozinho você não consegue alcançar. A função do pastor, a função de um homem de Deus, ela é muito importante. Quando você está tentando retesar o arco, a função de Eliseu é o seguinte: Jeoás, vem cá meu filho, deixa eu te mostrar como é que faz. Ele põe as mãos, e ele começa a dizer, olha, segura firme, agora você tenha calma, projeta o alvo, e na força do Senhor, a sua flecha vai sair em direção ao alvo que Deus projetou para a sua vida. É por isso que eu sempre me coloco, e sempre me coloquei debaixo da submissão de orientação de homens de Deus. Isso é muito importante. Quando a gente entende que a figura de Eliseu aqui representa alguém que quer te ajudar a alcançar o alvo de Deus para a sua vida. Não há maior prazer na minha vida ministerial do que ver você rompendo e vencendo e alcançando os planos perfeitos de Deus para a sua vida. Às vezes as pessoas vêm e compartilham, mandam um testemunho, mandam uma notinha por e-mail. Às vezes alguém manda um torpedo e diz, pastor, eu quero compartilhar algo. Deus abriu essa porta, Deus fez algo, Deus fez isso. E eu me alegro, sabe por quê? Porque a gente começa a perceber que quando nós ministramos aqui, quando nós damos orientações, quando nós aconselhamos, as pessoas entendem que nós não estamos aqui tentando recuar o arco de ninguém. O nosso desejo é que pela ação de Deus, agindo através da sua vida, o seu alvo vai ser alcançado. E a tua flecha vai alcançar um alvo muito além daquilo que você imaginou. Você está me entendendo ou não? Agora olha que coisa interessante. Logo depois no verso 16, quando Eliseu diz assim, retesa o arco, ele o fez. Ele diz, abre a janela para o oriente, e ele abriu. Primeiro que há uma direção de Deus aqui. Tem muita gente tentando acertar alvo sem saber para onde atirar. Tem gente que é assim, ele bota uma venda no olho, pega o arco e uma flecha, e diz, seja o que Deus quiser. Onde pegar, pegou. Não é assim que você faz. Há algo aqui nesse texto que nos ensina. Deixa eu dizer algo para você. Deus tem um alvo para você nesse ano. Deus tem sonhos para a sua vida. A palavra de Deus diz que é Ele que sabe os pensamentos que Ele tem a vosso respeito. Tem muita gente se esforçando para caminhar e correr na direção errada. Muito mais importante, meu irmão, do que a velocidade que você corre, é a direção que você toma. Tem gente que está correndo, desesperado, mas está indo na direção errada. Está na contramão, achando que está vencendo. Meu Deus, eu vou vencer, olha aí. Aí Deus está assim no céu. Mal sabe ele que ele está indo na direção errada. Tem muita gente assim, está dando flechada. Ele pega uma atrás da outra. Ó, parece um Robin Hood gospel. Tchá, 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 tchá. É flechada, vai. Aí Deus está olhando para você e falou, primeiro você precisa saber que lado você precisa tirar. Há um propósito na direção de Deus aqui, na vida do seu servo Eliseu, quando ele diz assim, abre a janela para o oriente. Por quê? Quando você estuda profundamente o texto, e os detalhes geográficos que envolvem esse momento histórico na vida do povo de Israel, nós vamos perceber que a direção do oriente é onde os sírios estavam acampados. A gente tem que saber que direção a gente vai correr. É por isso que o apóstolo Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, a partir do verso de número 27, que ele diz assim, todo atleta em tudo se domina. E ele começa a falar que nós assim também corremos, não sem meta.
Tem gente que é assim, ele não sabe. Esse ano vai ser uma benção. Esse ano eu vou correr. Esse ano ninguém me segura. Não, esse ano. E você fica igual aquele touro brabo que está segurando no rodeio lá de Barretos. O cara está lá assim. Na hora que solta, o touro sai, não sabe nem para que lado vai, dar coisa. Até, o que está acontecendo? Tem gente assim na vida espiritual. Meu irmão, a palavra certa vem dos lábios do Senhor. O coração do homem pode até fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus. Tem gente lutando com o inimigo errado. Está dando flechada e está matando amigo quando Deus quer que você mate inimigo. É o verdadeiro fogo amigo, já viu ou não? Na guerra acontece muito isso. O camarada assusta, metralha o outro. Desculpa aí, viu? Não sabia que era você. Às vezes a gente cria problema dentro de casa. Cria rixa, problema com o marido, com a esposa, com os filhos. Meu irmão, a nossa luta, ela não é contra a carne. Ela é contra principados e potestades. Eu tenho que ter uma leitura clara do reino espiritual. Eu tenho que saber qual é a janela que Deus quer que eu abra. Tem gente abrindo a janela errada. Abre a janela. E está lá. Eu vou atirar aqui. Seja o que Deus quiser. Não seja o que Deus quiser, não. Você tem que saber qual é a janela que Deus quer que você abra. Qual é a direção que Deus tem para a sua vida. Eliseu diz assim, abre a janela para o oriente. Isso quer dizer o quê? Tinha outras janelas. O local onde eles estavam, o quarto onde Eliseu estava, havia talvez uma janela que mostrava para o ocidente, talvez uma para o norte, outra para o sul, mas a direção de Deus para a vida, para uma vitória plena, qual é? Abra para o oriente. É ali que você vai lançar a tua flecha. É nessa direção que o seu inimigo está se levantando. É ali que minha força vai te ajudar a alcançar a vitória total e plena na sua vida. Quem está me entendendo diz assim, eu estou entendendo. Não está. Eu estou entendendo. Aí tem uns que dizem, mais ou menos. Quem me entende diz assim, eu estou entendendo. Queridos, Deus quer te ajudar nesse ano a caminhar na direção correta. Para de gastar força e energia na direção contrária. Olha o que o texto diz. Abre a janela para o oriente. E olha o ato de obediência de Jeoás. Ele abriu. Aí olha o que Eliseu diz. Atira. E ele atirou. E ele prosseguiu. No momento que sai a primeira flecha de Jeoás, juntamente com ele. E olha que coisa extraordinária. Há uma palavra. Não é Jeoás que declara aquilo que vai ser lido aqui agora. A palavra sai da boca do servo de Deus. É Eliseu como um profeta de Deus que prossegue e diz, flecha da vitória do Senhor. Deus vai te dar vitória porque você está atirando na direção correta e você está agindo não segundo a tua própria força, mas segundo a boa mão do Senhor que está agindo na sua vida. Amém ou não, gente? Vocês estão meio desanimados, o que está acontecendo? Parece até que eu já preguei ontem à noite, preguei hoje cedo, estou pregando hoje à noite. Aí tem gente que diz assim, pastor, o que você faz? Eu falei assim, eu sou meio doido. Hoje de manhã eu encontrei com um casal aqui, estavam vindo na igreja, estão começando a vir na igreja. Falou, pastor, o senhor falou que estava cansado. Eu falei, estava, mas quando eu subo para pregar, meu irmão, eu subo pilhado. Eu entro aqui, teus irmãos falam, o que está acontecendo? O pastor... Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu começo a descobrir os segredos da palavra de Deus, o meu coração se inflama. Eu creio que Deus vai me dar vitória esse ano em todas as áreas da minha vida, e é por isso que eu vou retesar o arco, não segundo a minha força, mas segundo a força do Senhor. Eu tenho orado, desde que eu comecei a meditar nesse texto, Senhor, põe a mão sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre o meu casamento, sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre os meus projetos. Põe a tua mão, Deus, eu vou alcançar o meu alvo, segundo a tua força. Me mostra a janela certa, eu quero caminhar na tua direção. Me mostra para onde o Senhor quer que eu atire, porque eu sei que se eu assim agir, vai vir uma palavra do Senhor dizendo, flecha da vitória para a tua vida. Porque tem gente que quer vitória, mas não quer que Deus ponha a mão no arco. Não quer ouvir a direção de Deus para abrir a janela certa. Não é que Deus não quer te abençoar, mas Deus quer que você esteja atento à direção que Ele quer dar para a sua vida. O texto diz que Ele abre a janela. E quando Ele lança a primeira flecha, vem uma palavra de Deus para a vida do rei Jeoás. E Ele diz, você vai ferir os sírios em Afeca até, preste atenção, até os consumir. Deixa eu dizer algo para você, queridos. Quando Deus libera uma palavra sobre a sua vida,
é para cumprir o propósito dela na sua vida. Deus não faz nada pela metade. Se Deus diz que vai abrir uma porta, Ele não vai abrir uma brechinha para você passar. Deus arranca até o batente da porta para você passar. Porque quando Deus libera uma palavra, é para você vencer até o final. Por isso que eu não creio dizendo assim, pastor, eu estou na igreja, mas é assim, já viu, eu não consigo largar o cigarro. Você precisa crer que não é segundo a tua força. Pastor, já pus adesivinho. Pastor, eu já comprei aquele negócio que é um cigarro de mentira, que você vai fumando devagarzinho, aí você fuma. Não é segundo a tua força. Você vai dizer, Senhor, eu creio que o Senhor vai me dar vitória plena nesse ano. Esse ano eu vou romper com todos os vícios que dominam na minha vida, porque o Senhor vai me dar vitória plena. Eu vou vencer o inimigo. Quando você ler esse texto aqui, ferir os ciros, você bota aqui qual é a grande luta na sua vida. Põe aquilo que está te limitando, que tem causado frustração no seu coração. Eu vou ferir o vício. Eu vou ferir o mau hábito até os consumir. Agora olha que coisa interessante. Há uma palavra de Eliseu aqui. Ele diz assim, toma as flechas. Ele as tomou. Então ele disse ao rei de Israel, atira contra a terra. Olha, uma aljava era o lugar onde se colocava as flechas de um arqueiro. Ele tinha o arco, e normalmente uma aljava, ela tinha de 6 a 7 flechas. Uma aljava, 6 a 7 flechas. Primeira flecha, foi a flecha que Eliseu ajudou Jeoás a lançar. Ele lançou quantas flechas? Quantas? Quantas restariam na aljava? Se fosse uma aljava de 6, restariam? Se fosse uma aljava com 7, 6. Aí a palavra de Eliseu a Jeoás, toma, olha como ele diz, ele toma algumas flechas. Está escrito isso ou não? Ele disse o que? Toma as flechas. Isso quer dizer o que? Toma todas as flechas. Todas as flechas que restaram, toma-as todas. E ele as tomou. Aí ele disse assim, atira contra a terra. Atira quantas flechas? Quantas? Todas as flechas. Aqui é que está o problema. Jeoás vem e fere a terra quantas vezes? 3. E parou. Conheço gente assim de montão, ó. Deus já te deu os recursos. Deus já te deu as armas. Paulo escreve que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Tudo aquilo que você precisa, Jesus já conquistou para você no Calvário. As flechas da sua aljava, as flechas da vitória do Senhor, o Senhor já depositou na sua mão. A única coisa que Deus está falando para você, toma as flechas e lanças, usa as armas que eu te dei, para você vencer todos os inimigos que se levantam contra sobre a sua vida. Mas você sabe qual é o problema? A gente pega uma flecha, tum, glória a Deus, uma flechada, olha aí, pega a segunda flecha. Você já começa até a ficar meio marrento, né? Nem olha mais, vai levando o inimigo. Só que depois da terceira flechada, sabe o que acontece? Você cansa. Fala, tá bom. Afinal de contas, já tem uma palavra de Deus que eu vou vencer. Deus já falou, flecha da vitória, você vai derrotar os sírios até os consumir. Aí você pega uma flecha, pega 2 flechas, pega 3 flechas e lança. E olha o que o texto diz, depois da terceira flecha, versículo 18, ele cessa. Olha a atitude de Eliseu, versículo 19. Então, o homem de Deus, o que ele fez? Não, ele não se indignou só não, ele se indignou muito contra ele, e disse, olha aqui, 5 ou 6 vezes, porque uma aljava tinha quantas flechas? 6 ou 7, a primeira já tinha sido lançada, restavam quantas? 5 ou 6, aí Eliseu diz assim, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Sabe qual é o problema porque você não alcança vitória plena na sua vida? É porque você não usa todos os recursos que Deus já te deu.
Tem muita gente dizendo: pastor, eu não sei porque que eu não venço, eu não sei porque eu não tenho vitória plena, eu não sei porque que eu não alcanço vitória total. Eu sei, porque você não está usando os recursos e os benefícios do Calvário que estão à sua disposição. Você quer assim, você quer ver que alguém põe a mão na sua vida, você quer ver a ação de Deus sobre você, você quer que o sobrenatural envolva a sua vida. Aí quando Deus diz para você: toma agora as armas, as flechas que eu te dei, toma-as todas e atira. Aí você vai. No início você é até obediente. É assim, começa o ano de 2014, ele está turbinadão, ele está bombadão de Deus. Vou começar a ler a Bíblia, aí você vai ver. Eu vou ler, vou até decorar. Aí ele começa, Gênesis, não, já estou lá, Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, Gênesis 3, estamos lá, 20 de janeiro amanhã, e eu estou lá firme. Sabe qual é o problema? É que quando chega março, quando tanto, hein? Quando chega abril, você já está na terceira flecha. Aí você diz: vamos dar uma desanimadinha, né? Vamos pular esses capítulos aqui, eu não sei se tem muita coisa boa, então vamos dar uma puladinha. Não, esse aqui, não. Salmo 119, muito grande, vamos pular ele também. Tem muito versículo. Esse aqui, não, esse também não. Vamos ver, não, vamos pequenininho, porque o devocional tem que ser rápido. Eu tenho muita coisa para fazer. Vamos lá, vamos pegar um bem pequenininho. Já sei, o Salmo 133. Como é bom e agradável que os irmãos vivem em união. É como um óleo que desce sobre a cabeça e molha as barbas e a gola de Arão. Ali ordena ao Senhor a sua bênção e o favor para sempre. Acabou, está tudo certo. Outro dia eu leio mais. E aí você vai deixando de lado. E ao invés de você alcançar vitória plena na sua vida, você vive vitórias parciais. A sua vida é uma montanha russa. É assim, você vai e desce. É um eletrocardiograma espiritual. Assim. Quando Deus quer que você vença, a palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais. Sabe o que isso quer dizer? Por mais que as lutas venham, e a Bíblia não diz que as lutas vão deixar de vir, o que o Senhor diz é que o Senhor vai te dar vitória em toda e qualquer situação. Se você agir segundo a força do Senhor, se você tomar os recursos e lançar as flechas. O problema de Jeoás foi o seguinte: ele pegou apenas 3, só 3. Sabe qual é o problema? Você não se esforça o suficiente, você não se dedica de uma forma total, você não ora sem cessar, você não jejua sem parar, você não se consagra o ano todo. Você começa firme. Tem gente que é assim: não, esse ano eu vou botar meu dízimo em dia, esse ano eu vou ofertar. Aí passa um mês, passa 2, passa 3, passa 4. Aí você já pega a flecha, já dei muita flechada, negócio de dizimar, já dizimei muito esse ano, Deus. Aí você começa a pôr de lado, e aí você não consegue alcançar vitória plena na sua vida na área financeira. É assim dentro do casamento. Você diz: não, esse ano eu vou tratar a minha esposa como uma princesa. Ela vai ser, não, esse ano, pastor, eu vou declarar, eu vou usar todas as aljavas, ele vai virar um cupido celestial. É flechadinha toda hora é bilhetinho. Ele diz: não, esse ano eu vou mudar, esse ano eu vou tratar ela, não, mas eu vou estender um tapete vermelho, eu vou até lavar louça para vaza, eu vou lavar, pastor, Deus vai me usar, mesmo em meio às lágrimas. Aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Enquanto eu lavo a louça, eu sei que Deus vai agir. Você lava a louça, aí começa uma lavada. Aí tem um dia que o jantar está meio assim, sabe aquele jantar pirotécnico, que usa muita panela? Aquele jantar é complicado, irmãos. Quando usa muita panela, aí nesse dia você diz: não, eu vou ajudar minha esposa. Ela vai lavar a louça. Você chega em casa cansado do trabalho, o jantar está feito. Quando você olha para a pia, você vê o inimigo furioso, dançando na pia em forma de panela. Você fala: Jesus, e agora, meu pai? O que vai acontecer com essas panelas? Aí sabe o que acontece? Você começa a dar aquela disfarçada. Então, bem, vou lavar a louça hoje não. Não é de Deus esse negócio. Eu já dei as minhas 3 flechadas. Não vou dar mais flechada não. O problema é esse, é que você não se esforça até o final. Você começa a tratar bem. Você começa o ano tratando ela, chamando ela de chuchu. É assim, né? Chuchu. Chega em dezembro, você já está chamando ela de jaca, de abacaxi, de pepino. Você muda a qualidade da fruta. É assim. O problema é esse, é que a gente não vai até o fim. É que a gente não se esforça.
O problema é que a gente quer vitória plena, mas a gente não quer se esforçar até o final, meu irmão. Uma jornada de vitória só é conquistada se a gente luta até o último inimigo cair. Eu gosto da figura de Davi derrubando Golias. Vem aquele cara enorme, e lá vai Golias com a funda. Ele começa a correr na direção dele, e ele diz: em nome do Senhor dos Exércitos eu vou contra ti. Salta aquela pedrada ungida, pá, na testa de Golias. Golias faz o quê? Vai para o chão. O que Davi faz? Sai celebrando? Glória! Gigantão vai levando, aí ó, mexe. A minha funda, sai rodando a funda como se fosse o cara. Vai Golias. É isso que ele faz? O que ele faz? Ele corre na direção de Golias. E faz o quê? Arranca a espada dele. E faz o quê? Arranca a cabeça. Porque vitória plena é só quando você corta o mal de uma vez. Tem gente assim: ah, pastor, já faz algum tempo que eu não faço hábito desse vício. Meu irmão, não é fazer algum tempo, é parar de uma vez. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente você vai ser livre. Tem gente alcançando liberdade parcial, é condicional, é semiaberto que ele vive. Ele não é livre em Jesus, ele vive no sistema semiaberto. Ele está livre durante o dia, à noite ele vai para a cadeia. É assim, só que é assim na semana. Domingo ele está livre em Jesus, de segunda a sábado ele está na garra do diabo, está escravo, semiaberto. Meu irmão, Jesus veio para te libertar de uma forma completa. O problema é que você pega só algumas armas, é 3 flechadinhas e para no meio do caminho. Esse ano de 2014, Deus quer te dar a vitória plena e total, e todos os recursos que você precisa estão disponíveis na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. O Senhor hoje à noite está te chamando para entender de que tudo aquilo que você precisa, Ele pode te oferecer. A única coisa que Ele espera de você é obediência total e incondicional. Olha o que o texto diz. Depois que Eliseu fica muito indignado contra ele, diz: olha, você deveria ter lançado 5 ou 6 vezes. Então você os feriria até o quê? Consumir. Se você tivesse feito tudo o que era preciso ser feito, estava tudo certo. O problema é que a gente para no meio do caminho. A gente faz inscrição para maratona, São Silvestre. Vai lá, pega o número, bota o número, mete o tênis, faz alongamento, fica fazendo aquela marcha. Lá, alonga, vai para a pista, olha para o cara do lado, vou vencer, pá, dá a partida, você sai. Quem vê parece ser um queniano. E vai. Aí de vez em quando começa a puxar uma câimbra, você repreende. Meu Deus. Olha o inimigo agindo na batata da perna. Você repreende, sai demônio. Vai. E você continua, caminha mais um pouco. Aí chega a subida da Brigadeiro. Aí você lembra do Brigadeiro. Que você comeu e não devia ter comido. Porque o Brigadeiro que você comeu está agora pesando na Avenida Brigadeiro. E você está lá. Aí, todo o esforço que você fez, um desgaste começa a tomar conta da sua vida. Um desânimo, um sobrepeso, algumas dores da jornada começam a vir sobre a sua vida. E de repente, ao longe você enxerga um anúncio da Coca-Cola. Você diz: Senhor, será isso um oásis? Será isso uma fuga? E você tira os olhos do alvo. E você aborta a corrida no meio. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que adiantou você começar a correr? O que adiantou você se inscrever, se alongar, correr, dar uma de queniano, dar aqueles sprint que você achou que ia ganhar meia maratona de Nova York? Se você vai parar no meio do caminho. Tem muita gente assim na vida espiritual. Ele sai correndo. Aí o diabo coloca só uma distração no caminho. Aí você tira os olhos do alvo. Ao invés de você usar todas as armas, todos os recursos, de lançar todas as flechas, você para no meio do caminho. E ao invés de você viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, você tem que ouvir uma palavra dessa. Agora, você só vai ferir o inimigo 3 vezes.
plano de Deus, meu irmão, não é ferir o inimigo. O plano de Deus é consumir o inimigo de uma forma total. Deus não quer que você tenha alguns momentos de vitória espiritual na sua vida. Deus quer que você viva uma vida de vitória espiritual. Hoje à noite, Deus te trouxe aqui. E às vezes você está assim: pastor, eu tenho tantos sonhos, eu tenho tantos alvos, eu tenho tantos projetos. E você já pegou o arco. Você já pegou o arco, você já pegou a aljava, está lotada de flecha. Tem que ser, não, eu vou na versão top de linha, eu vou de 7 flechas. Porque 6 para mim não dá, eu vou com 7. Eu quero ir assim, eu quero ir municiado. Eu vou com 7 flechas. E você bota a aljava nas costas. Aí você ora a Deus: Senhor, dá a direção. Deus abre a janela para você. É aqui, meu filho. Põe a mão na minha vida, Deus. Sozinho eu não consigo. Deus começa a agir na sua vida. Deus libera uma palavra para você dizendo: você vai vencer. Esse vai ser o grande ano na sua vida. Esse vai ser um ano de grandes conquistas, de grandes vitórias. Esse vai ser um ano onde o favor de Deus vai vir sobre você e toda sobre a sua casa. Aí você fica animado. Aí Deus diz assim: só que é o seguinte, pega as flechas que você tem na aljava e você vai precisar delas durante os 12 meses do ano. Você vai lançar uma a uma. Todas as armas que eu tenho conferido a você, pelos benefícios e pelos méritos do Calvário, está aí disponível, pode usar. Você vai usar uma por uma, uma por uma, uma por uma, uma por uma. Você até se dispõe, você até se anima, você até se dispõe. Mas meu irmão, não adianta uma disposição temporária. Você tem que se esforçar até o fim. Até o fim. Até o fim. Eu não paro, eu não vou retroceder, eu vou para frente, porque Deus já declarou que a vitória é minha em nome de Jesus. E se eu avançar na direção que Deus me mostrou, se eu abrir a janela naquela direção aonde o meu inimigo tem se levantado, porque o Senhor me mostrou, e eu lançar a flecha, e eu obedecer ao Senhor até o final, eu vou alcançar a vitória plena. O meu casamento vai ser o melhor casamento em toda a face da terra. Os meus filhos serão benditos. O meu trabalho vai ser um trabalho abençoado. A minha empresa vai romper. Vai muito além. Sabe por quê, meu querido? O nosso braço, ele só consegue atingir um alvo no limite humano. É por isso que o salmista diz assim: em Deus é que eu vou fazer proeza. Proeza você só faz em Deus. A sua humanidade só vai permitir com que você alcance aquilo que o braço humano é capaz de alcançar. Agora, quando você caminha na direção de Deus, quando Deus põe a mão na sua vida, Ele retesa o arco com você, você vai alcançar uma força que o seu braço não tem condição de alcançar sozinho. E quando Deus lançar a sua flecha, você vai alcançar um alvo muito maior. É por isso que a palavra de Deus diz que Ele vai nos dar muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera na minha vida. É o poder de Deus na minha vida que vai me surpreender. Esse ano de 2014 é um ano de surpresas de Deus para a sua vida. Esse é um ano onde Deus quer pôr a mão sobre a sua mão, retesar o arco com você e dizer: você acha que você vai alcançar só até ali? Vai. Sabe, eu gosto de filmes épicos. Eu sempre gostei desses filmes épicos, desses negócios assim de espada, Tem um filme que foi lançado com uma história assim bastante diferente sobre o rei Arthur. Não sei quem assistiu. Ele aparece como um comandante romano. E ele é uma versão assim bem moderna da história do rei Arthur. E ele começa a ser perseguido, os saxões estão invadindo a Inglaterra naquela época, e ele é levantado sobre a palavra do Papa para defender, e um negócio assim. Aí o pessoal começa, chega um momento, e aquela cena é maravilhosa, porque os saxões estão se perseguindo, e de repente eles se encontram num momento onde tem um lago congelado. Tem um lago congelado. E eles, de uma forma estratégica, atraem o exército inimigo até aquele lago. E o exército é maior. E quando eles começam a caminhar sobre o lago começa a trincar, porque o peso do exército é muito grande. Por mais que o lago estivesse congelado, ele vai começar a trincar. Mas do lado de Arthur, tinha uma das moças que, segundo a lenda, diz e conta, ela pertencia àquelas florestas, aonde o Robin Hood depois vai morar. É aquela lá. E ela sai de lá e ela é perita no arco e na flecha.
Aí tem um camarada que também está com o rei Arthur, faz lá parte da tábua redonda, é aquela bênção da tábua. E ele pega e tenta lançar um arco. O arco para no meio do caminho. Aí tem um exército do lado de lá, tem todos os arqueiros. Eles pegam, retesam o arco até o final e pá, solta. Sai a flecha. Cai assim no pé. Aí essa menina que é perita, ela está meio pintada de azul. Eu acho que ela fugiu do filme Avatar e foi lá para o filme. Ela estava pintada meio de azul. Ela apareceu, ela olhou para o rei, com aquela marra, tal, falou, pegou a flecha, retesou o arco, e ela achou um ângulo. E todo mundo olhando para ela, e o pessoal do exército inimigo só assim, ó, parado, dizendo, flecha caiu aqui no pé, rapaz. E essa menininha com esse bracinho mirrado aí, e os grandão lá olhando, o rei do outro exército na frente, olhando para a mulher, retesando o arco. Tá. Acho que um olhou para o outro e disse, aposta quanto? Eu acho que não chega nem uns 15 metros na frente dele. O que você acha? Eu acho que nem 20. Então. A menina começa. De uma forma inexplicável, ela solta. Aí todo mundo acompanhando a flecha. E o exército inimigo olhando a flecha, dizendo, rapaz, onde é que essa flecha vai? Onde é que essa flecha vai? De repente, puf, no peito de um cara. Puf, o cara cai de cá. Eu vibro nesses filmes, né, irmão? Ei, eu tenho. Mata mesmo, meu pai. Eu gosto, irmão. A minha esposa às vezes fica dizendo, meu Deus do céu, o que é esse maluco? Eu gosto desse filme gladiador, pega a espada. É tudo filme, irmão. É legal. Aí cai o cara. Aí um olha para o outro. Ela pega uma outra flecha, pega na aljava outra flecha. Cai o outro cara do lado. Sabe o que começa a acontecer com o exército inimigo? Começa a andar para trás. Aí ele acha que alcançou um ponto de segurança e para. O rei Arthur olha para ela, como quer dizer, quero ver agora. Ela pega outra flecha, ajusta o ângulo, pega outro cara do lado, eles começam a ir para trás, eles começam a recuar, até que eles começam a se juntar, o lago começa a trincar, e quem quiser saber o resto, aluga o filme. Eles estão pensando o quê? Que eu vou ficar aqui dando para vocês o filme? Estou só usando ilustração. O que eu quero dizer para você? Há uma forma de Deus alinhar e ajustar a sua vida. Tem muita gente assim, ó, a sua flechinha, tim, 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 tim. O inimigo está olhando para você, bobão. Quando você pensa com essa flechadinha, mas deixa Deus pôr a mão na sua vida. O inimigo está achando que você está assim, ó. De repente vai vir uma flecha, um dardo de Deus na direção do inimigo. Na hora que ele acha que não vai alcançar, cai por terra. E quando você começa a avançar, o inimigo começa, ó, a recuar. O inimigo começa a recuar, porque ele vê que você não está mais agindo segundo a tua própria força. Você está agindo na força do Senhor. É por isso que esse ano de 2014, meu irmão, eu já estou aqui só no arco, ó. Falei, Senhor, põe a mão, ajusta aí, abra a janela certa, porque vai ser flechada para tudo quanto é lado. E eu sei que Deus vai me dar vitória. Esse vai ser o melhor ano das nossas vidas, para a glória de Deus. Quem recebe, dá um glória a Deus aí. Fica de pé, deixa eu orar com você. Coloque-se de pé aí, por favor.